E aí, galera, beleza? Bom, depois da nossa primeira semana, onde a gente expôs algumas coisas sobre o planejamento, ou o voo perfeito, ou três tópicos que são extremamente importantes para realizar um voo mais adequadamente possível, a gente vai entrar na parte de processamento de imagens especificamente. Nessa primeira aula desse processamento, a gente já teve aula de processamento na quarta-feira, tivemos nossa live na sexta-feira, feriadão, a gente estava aí trabalhando e poucas pessoas participaram, mas enfim, é isso aí. E aí hoje a gente vai entrar numa coisa que é bastante interessante. É o processamento das imagens e a vista de outras coisas que, de repente, passa um pouco desapercebido para a grande maioria das pessoas. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente vai processar mais um projeto e por que a gente está processando tantos projetos, né? É interessante que você veja quando você realiza o levantamento e aí na próxima quarta-feira, depois de amanhã, né, a gente vai passar para vocês a auditoria, né, em um trabalho, em um projeto que não foi feito por nós, ou por mim, pelo Tomás, né? Como fazer isso? É interessante que você saiba, porque existem algumas coisas que são interessantes nisso. Existem pessoas, por exemplo, que não gostam de ir para campo, que não querem ir para campo. Pais que querem estar mais com seus filhos, com sua esposa, com sua família. Mães, a mesma coisa, por que não, né? Na verdade, infelizmente, na área de drone, a gente tem grande maioria de homens, embora a gente tenha, essencialmente, muito mais mulheres do que homens, né? A gente vê algo que meio que assusta, né? E parece que, às vezes, as mulheres ficam retraídas em entrar nesse mercado, mas que, efetivamente, é extremamente aberto. E o processamento de imagens, trabalhar com processamento de imagens é uma coisa que, além de render uma boa quantidade de dinheiro, né, pode mudar até a história da sua família, o rumo daquilo que você queria fazer para a sua vida, seja homem ou mulher. Isso dá a possibilidade de você estar em casa. Então, tipo, eu preciso de uma formação para isso. Você não precisa. Você precisa entender como é que funciona a mecânica da coisa. Você precisa de um olhar avaliador, né? E para isso você precisa de conhecimento. E é essa parte de conhecimento que a gente fornece para as pessoas. Então, hoje, a gente vai ver um pouco de avaliação daquilo que nós levantamos. Hoje a gente ainda não vai tratar sobre processamento de imagens com pontos de controle, pontos de cheque, essas coisas. A gente vai ver depois, mas efetivamente essa aula é muito interessante. Aí a gente vai terminar com a análise e com mapinha lá no ArcMap, beleza? Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa é abrir o Agisoft, o Metashape, né? E aí inserir as imagens. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A gente mandou essa pasta lá pro Dropbox. O link desse conteúdo, dessas imagens, vai estar presente para vocês. Acho que é abaixo aqui do vídeo. E aí tem 4 pastas, dentre elas as imagens, né? As outras pastas são para a gente salvar as coisas. Só coloco aqui para a gente começar a ter o entendimento de organização e etc. Mas, basicamente, são as imagens que eu mandei para vocês. São 284 itens, né? 284 imagens. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais aqui no Agisoft. Então, aula 3 está presente aí para vocês. Então, vou vir aqui no Workspace, né? Vou adicionar fotos. Vou buscar a informação das imagens que eu quero processar. E aí uma coisinha, gente, antes da gente começar. Algumas informações que eu passei na última aula, eu não vou passar mais uma vez aqui para vocês, vou
chamar atenção para uma coisa ou outra. Não vou me deter nisso, mas só naquilo que eu acredito que é importante nesse momento para a construção do conteúdo para vocês. Uma das coisas é a seguinte: se o levantamento que você fez ele gerou imagens entre a chegada do equipamento e a próxima imagem, é interessante que você retire algumas imagens, porque efetivamente elas não vão fazer diferença no seu processamento. Na última atualização, a DJI, eu acredito que na última atualização do Pixford Capture, ela extinguiu a presença de imagens entre uma linha e outra, um transecto e outro. Só que pode ser que volte, pode ser que o teu equipamento, o RPA, ele volte a fazer, enfim. Se houver imagens a mais, a gente pode e é aconselhável ir lá e tirar essas imagens. Não é quanto mais, melhor, né? Então, eu vou nessa opçãozinha aqui, ó, chama Freeform Selection, talvez a de vocês esteja essa, né? Rectangle Selection, vamos na Freeform. Por quê? Eu posso selecionar aqui, ó, e ir selecionando algumas outras. Nesse caso não, mas enfim. Retirar essas imagens aqui, que são imagens a mais. Tem algumas outras, mas para que a gente possa começar a perceber essas imagens, eu vou tirar só essas daqui, beleza? Mais uma aqui. Certo? Mais uma aqui. Ok. Tem gente que pode estar perguntando também o seguinte: ah, Tomás, você falou aqui que a gente não vai ver os pontos de controle, pontos de cheque, essas coisas. Isso realmente é importante. Para vocês terem uma ideia do quão importante isso a diferença entre um outro dado que a gente tem dessa área e esse que a gente está trabalhando efetivamente, em relação à altitude, em relação à cota Z, a diferença é de 70 metros. Né? Então, tipo, leve em consideração sempre que você vai ter um equipamento, tá? Que tem informações sim sobre profundidade, ele sabe diferenciar, óbvio, se não fosse isso a gente não poderia realizar modelagem de afloramentos com ele, mas preste bem atenção porque também é um GNSS, é um GPS basicamente de navegação que a gente tem acoplado ao nosso equipamento, então isso é muito importante saber para todo mundo que vai levantar. Tem gente que ainda hoje levanta esse dado e apresenta como topografia sem efetivamente ele estar correto para ser apresentado como topografia para projetos topográficos na engenharia. Tá? Então, prestem bem atenção nisso que eu estou falando para vocês, porque é a realidade. Tem coisas que não dá para fazer se você não tem esses pontos de controle de cheque. O que eu estou mostrando aqui para vocês inicialmente é como processar, como você visualizar algumas coisas, e aí, ao longo dessa Masterclass, né, tópicos avançados em drone, a gente vai ver outras coisas, beleza? Bom, restaram aqui para mim 261 imagens, ou 261 câmeras. Eu vou vir aqui na minha aba de fotos, vou deixar ela pronta aqui para a gente alinhar e ver a qualidade, etc. E aí a gente vai para a primeira parte do nosso trabalho, que é o alinhamento de fotos, certo? Então, vou alinhar em média mesmo. Toda essa configuração a gente já falou na aula anterior, então é só dar OK e esperar. Bom, galera, terminou a primeira parte do processamento, né? Que é o alinhamento de fotos. A gente vê aqui nessa barra de alinhamentos aqui
que elas foram alinhadas, etc., né? E para quem estava perguntando, para quem nunca viu, o que é essas imagens entre cada linha, são essas daqui, ó. Quando o drone vem nessa direção, né? Vamos dizer que ele está na direção X, ele vai passar para outra linha, ele vai virar, né, naturalmente, vai andar até outra linha para virar para começar essa outra linha de voo. E às vezes essas imagens são geradas, ok? Esse tipo de imagem aqui é que eu aconselho ser retirada do processamento, beleza? Tem gente que não tira, tem gente que acha que quanto mais imagens você tiver, melhor. Mas às vezes, para os matches, e a gente vai ver os matches agora, daqui a pouquinho, tá? E calma, não é Tinder, tá? É outro tipo de match. Para os matches que a gente tem nas imagens e no processamento que a gente vai fazer, isso é extremamente importante, até crucial, tá? Em alguns casos. Então, eu prefiro tirar, vocês fazem o que vocês quiserem, mas aconselho muito a tirar essas informações. Ah, mas aqui dá, sei lá, 10% dos dados que eu tenho. Aconselho mesmo assim, podia dar 20%. É melhor você prestar um serviço, uma consultoria da maneira correta, com menos imagens do que com mais imagens e dá muito mais problemas, sinceramente. Já vi dar problema? Diversos. Então, eu prefiro tirar e eu aconselho que vocês retirem pós-processamento. Para isso que serve, por exemplo, tem gente que fala muito que quer ser analista de dados de drone. Se você ainda não sabia que existe essa profissão, existe, paga extremamente bem, porque a maioria não tira, sinceramente. Porque a maioria prefere fazer um trabalho rápido e indolor, né? Vamos dizer assim. Mas é justamente por causa dessas pessoas que existem analistas, né? E por causa dessas pessoas como eu falei, homens, mulheres, pessoal que está entrando na faculdade, tem gente que tá bancando a pós-graduação com processamento de imagens de drone. É por causa dessas pessoas que fazem errado que existem, e isso é muito bom, né? Existem trabalhos só de processamento de imagens, né? Até porque se todo mundo fizesse tudo direitinho, não existia. É o nosso interesse, porém, enquanto isso não acontece, ou se isso não acontecer nunca, a gente tem um mercado muito grande. E claro, tem gente que levanta os dados, mas que não tem interesse em processar, que não tem máquina para processar muitas vezes, e terceirizam o processamento de imagens, relatórios, etc. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade em saber o que é cada coisa no relatório. Isso a gente fala um pouquinho mais no treinamento que a gente tem, não vem ao caso aqui, mas, né, acontece. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar essas imagens aqui, ó. E aí são complementados por essas outras aqui. Bom, aqui agora eu fiquei com 246, acho que antes era 261 imagens. Então, primeira parte do alinhamento tá realizado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ver a qualidade desses matches e a gente vai ver o que é esse lance de qualidade. Lembra que aqui a gente clica numa, Ctrl A e vem aqui em Estimate Qualidade e dá OK, espera.
Bom, vamos lá. Em relação à qualidade das imagens, a gente já conversou um pouco sobre isso lá na aula anterior. Se você está recebendo esse material sem ter visto das duas outras aulas anteriores, busca lá, dá uma olhada, estuda um pouquinho, aí você volta para cá, tá? Mas enfim, a gente já falou um pouco sobre a qualidade dessas imagens e agora a gente vai ver o que é um match, né? Se você clicar numa das imagens e vir aqui nessa opção View Matches, você vai ver diversas imagens aqui e um negócio muito louco que é esse aqui, ó. E esse aqui que só tem 1, 2, 3 e um monte. Bom, o que significa isso aqui? Para isso eu vou aqui no Paint, né? Científico, mais científico impossível. E aí é o seguinte. Então, a gente tem existe um algoritmo que foi desenvolvido chamado SIFT, que no caso do Agisoft, a busca de informações ou de pontos homólogos são baseados em pontos que são encontrados em linhas epipolares. Beleza? Então, o que é linhas epipolares? Cara, o que é que ela faz? Ela identifica um ponto, tipo esse aqui, ó. Tá? Vamos dizer que ela identifica esse ponto nessa imagem e ela vai buscar esse mesmo ponto na imagem seguinte. Uma vez que ela identifica, ela vai buscar outros pontos, outros pontos, outros pontos, e assim sucessivamente. Ok? Então, tipo, o que acontece? Assim como no Tinder, né, quando ela encontra, dá um match. Né? Não é igual, mas é bem parecido. O pessoal está até rindo aqui, que eu nunca usei Tinder, eu acho muito interessante. O pessoal é tudo bonito. Enfim. Então, o que acontece? Existe uma quantidade muito grande, nesse caso aqui, ó, de pontos válidos. Então, essas linhas azuis são matches que foram encontrados, são pontos homólogos que foram encontrados, são pontos idênticos que foram encontrados no mapeamento, e por isso que a gente fala, que eu falo, que é interessantíssimo para cada pessoa, para cada levantamento, está acima de 85%, está entre 85% e acima disso, em relação à cobertura longitudinal e lateral, certo? Por quê? Porque quanto mais matches, maior a qualidade do dado que está sendo mapeado. Então, essa reconstrução, por exemplo, quando a gente vai adensar a nuvem de pontos, ou na espacialização desse dado, dessa foto, vamos dizer assim, no espaço, depende muito desses matches. Você vê aqui que aqui são 3.580, naturalmente eles vão baixando, porque é a relação de uma imagem, da imagem 0347, com X imagens que você tem aqui. E aí você pode colocar outras imagens e visualizar. Bom, quanto mais matches você tem na relação imagem a imagem, melhor. Existe algum problema nessa daqui? Não existe, porque você tem efetivamente muitos matches, muitos pontos homólogos entre imagens e outras. Isso significa dizer aqui que esse mesmo ponto que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse aqui, ó, dessa linha, ele foi mapeado em diversos lugares ou em diversas imagens que foram adquiridas. Isso é muito legal. Por quê? Porque quanto mais imagens foram mapeadas, isso quer dizer que nosso levantamento está muito mais amarrado. Então, guarda essa informação que depois a gente vai voltar nela em outro conteúdo que a gente vai trazer. Beleza? Então, entenderam o porquê de match? Show. Ninguém perguntou, então é porque entenderam. Então, vamos lá. Ctrl A mais uma vez. Máscara. Importar máscara, o alfa aí, né? Vamos importar isso tudo e, no final, vamos fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez de correção. Tá? Uma vez pronto, o que a gente vai fazer? Um clique, vir na opção Set Brightness, vim aqui, eu acredito que nesse caso aqui fica muito vivo, né? Eu prefiro diminuir, por exemplo, para 180.
beleza? Então a gente está vendo tudo aqui, está com contraste interessante. E aí, depois disso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Model, Gradual Selection, a gente já viu isso no outro também, e fazer todo aquele procedimento. 309 mil pontos, a gente vai procurar 30 mil pontos que estão com erro de projeção. Então vamos lá, retira, Model Gradual Selection, reconstruções incertas, metade mais ou menos, né? A gente já sabe por quê. Voltando, se você ainda não sabe por quê, procura lá na primeira aula, tá bom? Primeira e segunda aula, aliás. Volta aqui, coragem de projeção. Eita, peraí, vamos voltar aqui, danado. Ele cortou o restante todo, né? Então aqui tá ok, ó. Tudo limpinho, limpinho, né? Tudo GG, como a gente fala aqui, joinha, joinha. E aí, na sequência, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte de referência. Vamos mudar ou vamos converter o que está em grau decimal em UTM. Então a gente vai vir aqui na calculadorazinha, procurar UTM zona 24S, como a gente já viu nas outras aulas. Dá OK, ele muda para este-norte, OK? E aí a gente vai prosseguir o levantamento, beleza? Todo mundo acompanhou até aqui, né? Então vamos lá. Voltamos em workflow. Antes vamos fazer uma coisinha. Vamos vir aqui em save. Vamos salvar o projeto, né? Então vamos vir aqui, projeto aula 3. Salvar. Uma coisa, galera, que umas pessoas perguntaram para a gente é o seguinte: isso aqui vai gerar certificado? Se sim, quanto, né, tal. Isso aqui vai gerar um certificado de 8 horas, de uma masterclass, de um mini curso, desde que no último projeto, né, da terceira semana, a gente vai ter um projetinho para quem quiser obter certificado disso. Você faça o projeto e entregue, e aí você vai obter o certificado, certo? Você tem que processar, falar para a gente como foi, quais foram as dificuldades encontradas, e aí, obviamente, você vai ter o certificado como mini curso. E aí, se você quiser, você pode indicar para os seus amigos. Lá no Instagram, a gente tem um link de inscrição, então quem precisa de horas, quem quer estudar um pouco sobre drone, pode ir lá no Instagram e clicar e fazer a inscrição, que a gente está sempre mandando material para essa galera, tá? Então vamos continuar? Então vamos lá. Então, adensar nuvem de pontos, correto? Médio de novo. O filtro moderado e aí, ok. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Bom, na conclusão, né, eu esqueci de voltar aqui para o Workspace. Então, na conclusão, a gente tem uma nuvem de pontos densa, dessa vez, né? A gente já consegue analisar algumas coisas da imagem, já tem uma resolução baseada em 20 milhões, nesse caso aqui, já 20 milhões de pontos, nessa pequena área que a gente está mapeando, está demonstrando aqui. E aí, na sequência, a gente vai só cortar as arestas dessa imagem para continuar a criação dos dados que a gente precisa para depois transportá-los para um programa de SIG, né, para um programa de GEO. Nesse caso aqui, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar com ArcGIS para a produção cartográfica, pura e simples. A gente vai explicar um pouquinho mais, mas essa é a sequência lógica daquilo que a gente está começando a construir, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui nessa opçãozinha aqui, ó. Mover região, resize. Então, lembrando a todos que a gente está fazendo isso
porque no nosso planejamento de voo, a gente já levava em consideração essas zonas onde a gente vai realizar o corte. Por quê? Porque a gente sabe que nessas zonas especificamente a gente tem problema devido o efeito de borda, né, que é causado pela câmera. Apesar de a gente ter uma boa abertura, né, de câmera, ser uma câmera com abertura boa, com uma distância focal muito boa, o barômetro funcionar perfeitamente, todos os componentes, a gente tem um efeito de borda relativamente considerável. Por isso que em áreas, a gente já falou isso na primeira aula, né, não vou me estender tanto, mas primeira e segunda aula, na verdade, mas, por exemplo, numa área que a gente está levantando de 1.000 por 1.000, a gente costuma dizer que é interessante levantar 1.200, 1.300 por 1.300, porque vai haver efeito de borda naturalmente devido a isso, tá bom? Então, organizamos aqui para cortar, você faz a mesma coisa, tá bom? E aí a gente vai aparar, por assim dizer, essas arestas. Uma vez que fizeram isso, a gente vai voltar aqui no Freeform Selection, coloca retângulo. Movimenta ele aí. Seleciona e clica em Delete. Mais uma vez. Essas coisas que aparecem aqui, ó, são efeitos de borda. E a gente tem que apagar. Por quê? Porque elas estão projetadas em Z, mas também tem XY. E Z, né? Vamos supor que isso permanece aqui. Quando nós formos gerar o modelo digital de elevação ou o modelo digital de terreno, o DTM, a informação altimétrica vai estar totalmente errada. Por quê? Porque tem dados espúrios aqui ao longo de todo o projeto que a gente tem. Então, tem que se levar em consideração isso também, tá bom, galera? Isso independente de você colocar pontos de controle check ou não. Então, vamos lá. Excluir essa última e ficou bem bonitinho. Na sequência, a gente vai fazer o quê? Salvar, né? Então, vamos salvar. E aí, a gente vai gerar diretamente o modelo digital de elevação, porque nosso interesse aqui vai ser nuvem de pontos, modelo digital de elevação e o ortomosaico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos gerar o ortomosaico em UTM. A gente já está com essas informações aqui. E aí é só dar OK e esperar ele processar e fazer a transformação desses dados no nosso DEM, no modelo digital de elevação. Bom, na conclusão, a gente tem um modelo digital de elevação, onde ele vai variar de 615 a 643. Como eu falei para vocês, a gente tem uma variação altimétrica baseada no nível do mar de 70 metros. Então, teoricamente, a gente teria de 685 até outro número aí que eu não vou fazer a conta agora não, tá bom, galera? Não fiz. Então, depois disso aqui, é interessante vocês verem que no nosso modelo digital de elevação a gente tem um dado com 8,43 centímetros por pixel. Esse levantamento foi feito a 70 metros. Então, tipo, a resolução espacial bastante alta, né, para a gente. Se vocês considerarem que a maioria das pessoas trabalham com geoprocessamento, trabalham com SRTMs, né? É um dado obtido por radar com uma resolução espacial de 30 por 30 metros, e a gente está trabalhando com um dado de 8,4 por 8,4 centímetros. Isso é
absurdamente superior àquilo que se trabalha normalmente na área de processamento. Então, na sequência, a gente vai voltar no workflow, vindo a opção gerar o ortomosaico, baseado no modelo digital de elevação, sim, e só damos OK e esperamos. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais, mas já já a gente volta e vai para o ArcMap para criar toda a parte de criação cartográfica e finalizar a nossa aula. Bom, agora a gente tem o ortomosaico desse lugar mapeado e com uma resolução espacial muito maior, que é de 2,11 centímetros. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês isso num software de SIG, né? Para quem trabalha com geoprocessamento já conhece, naturalmente, mas para você que ainda não viu, é interessante saber as possibilidades que você tem ao realizar um projeto desse. Eu estou falando para vocês que efetivamente a gente não vai trabalhar com um projeto específico, mas quando a gente falou, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas quinta-feira passada nós falamos um pouco sobre mercado de drone na nossa live no Instagram. E aí uma das partes do mercado é justamente plantação. Se vocês notarem aqui, deixa eu só voltar aqui. Se vocês notarem aqui, a gente tem uma plantação que aparentemente segue um padrão pré-estabelecido. E se a gente voltar para a nuvem de pontos, por exemplo, a gente vai ver que não tem nenhuma variação em relação a Z. Ó. É um pouco diferente daquilo que a gente falou. A gente deu o exemplo de Minas Gerais, onde as pessoas plantam em regiões com aclives e declives bem maiores do que esse que a gente está vendo aqui. Mas é interessante notar, né, que existe a possibilidade também de mapear algumas regiões de maneira mais fácil, como essa região aqui, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com rebaixamento de terreno, né? Então, defesa civil, para quem trabalha com hidrogeologia ou outros tipos de trabalhos que podem ser realizados, mapeamento de cavernas e aí por aí vai, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar esses dados que a gente tem para mostrá-los em outro lugar. Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, em ortofoto, exportar o ortofoto mosaico. Em TIFF, sistema de coordenadas já está aqui, exportar, aula 3, imagens, ortofoto, e salvar. Na sequência, a gente vai salvar o modelo digital de elevação e depois do modelo digital de elevação, a gente vai salvar a nossa nuvem de pontos densa. Bom, a conclusão a gente vai vir para o modelo digital de elevação, exportar como TIFF, exportar mais uma vez. Ele vai abrir aqui, DSM, pode colocar DSM UDEM, tá? Foi exportado e a gente vem na opção do Dense Cloud. Vamos exportar Dense Cloud. Mais uma pasta aqui, Dense Cloud. Modelo 3D, ok? E salvar. Com esse sistema de coordenadas, vocês podem calcular aqui qual o padrão que ele deve seguir em relação a Z. Tá? Então é só clicar na calculadorazinha aqui, para o default dele, e aí só dá OK. Bom,
Na sequência, a gente vai utilizar um software de geoprocessamento. A gente já falou um pouco sobre isso. Um software de SIG, é uma área específica, dá para, principalmente para fabricação de dados. Vamos supor que esse dado aqui foi coletado com o intuito de definir algumas áreas, alguns terrenos para cadastro ambiental rural ou para georreferenciamento de imóvel rural, ver o uso ocupação ou também para ver a parte hidrogeológica, enfim. Existem vários usos para uma só imagem, e aqui a gente vê diversos usos para uma imagem só. Então, como é que as pessoas fazem isso? Através de softwares de SIG, de CAD também, mas especialmente de SIG, de geoprocessamento, né? E aí a gente vai usar um software chamado ArcGIS, ArcMap, né? Para quem conhece esse software, tem instalado, pode abrir, instalar aí já. Para quem ainda não conhece e vai ver, vai ficar um pouco perdido nessa parte da aula também, que vai ser um pouco, a gente vai ser um pouco rápido aqui. Vocês podem ir, se vocês não estiverem inscritos, no canal da DroneValk, tá? Lá no nosso canal tem uma playlist com a opção de uma playlist específica só para fundamentos básicos e ferramentas fundamentais do ArcMap, até você chegar à fabricação de um mapa, tá? São aulas muito importantes para quem quer produzir aquilo ali, e são aulas que foram produzidas realmente para pessoas que têm a necessidade de fazer isso ou que querem fazer isso, certo? Então vejam essas aulas, se inscrevam no canal lá para receber tudo que vocês têm que receber, aquilo que vocês querem receber, e também participar, né? E aí aqui a gente ensina também como mostra como é que faz para baixar o programa, essas coisas. E depois vocês podem voltar para essa parte da aula. Ou assistir, ir lá, fazer e depois aqui voltar, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai adicionar essas informações que a gente gerou. Primeiro DCM, ortofoto, tá? E aí eu vou criar outro layer, outro data frame, para a gente ter mais uma informação, que é a informação da nossa Dance Cloud, ok? Vamos só reprojetar aqui. Aparentemente ela está ok. Vamos ver se ela vai aparecer aqui para a gente. Aparentemente ela está ok. Pronta para uso aqui. Tá bom? Mas antes vamos voltar aqui para essa layer. Vou ativar ela. Trabalhar aqui essa ortofoto. Bom, o ArcMap tem algumas formas de visualização dos dados. Normalmente o StratType, o modo de visualização para essas imagens é o Standard Deviation, ok? Por que eu coloquei o modelo digital de elevação? Primeiro, porque a gente pode gerar algumas coisas com ele, dentre eles a parte de informação topográfica, né? Então, o que eu vou gerar aqui? Um modelo topográfico dele e outras coisas para que a gente possa ter opções de gerar informações dentro desse terreno de maneira automática, ou a gente pode também editar dados, criar dados aqui para que a gente saiba, por exemplo, tamanho total de terra em hectares, em metros quadrados, em quilômetros quadrados, enfim, existem grandes possibilidades para um só dado que foi gerado. Então vou vir aqui em superfície, Arctobox, Spatial Analysis Tools, Surface, e a primeira coisa que eu vou gerar é um Hue Shade, é um modelo de rugosidade do dado topográfico levantado, certo? Então, não vou salvar em lugar nenhum, não é meu objetivo aqui, eu vou salvar ele no dado temporário do próprio ArcGIS, no
no GDB dele. Então, vou só dar OK. Ele vai processar. E o retorno disso é um dado com a rugosidade do terreno. As diferenças, estão vendo? Fica muito mais claro aqui a informação do que aqui. E aí, se nós unirmos uma informação de DEM, por exemplo, esse tipo de informação, com essa informação que a gente gerou, deixa eu ver aqui. Fica muito mais lógica visualmente para a gente do que simplesmente o DEM ou simplesmente o RealShade, certo? Mas como a intenção é gerar dados que possam ser visualizados, a gente vai voltar no ArcToolbox, vir na opção, na mesma opção Surface do Spatial Analysis Tools e gerar contornos, gerar curvas de nível a partir daqui, certo? Aqui a gente pode salvar essas curvas de nível. Vamos lá na nossa aula 3, podemos criar mais uma pastinha com o nome Shape Files. E aí a gente salva curvas, vamos colocar curvas de 1 metro, tá bom? Então, curvas 1 metro, o intervalo do contorno a gente vai colocar 1, ele vai considerar um fator Z, 0, com uma base de contorno opcional que a gente já marcou como 0. Então, a partir do 0, ele vai construir essas curvas de nível. Tá bom? Bom, ele construiu, só lembra o seguinte, ele vai construir em relação a tudo que você tem em cima do terreno. Então, toda informação de superfície vai ter curva de nível. Por isso que chama modelo digital de elevação. Porque tudo que está no terreno ou acima dele é amostrado. Ao longo das nossas aulas, a gente vai mostrar a opção de criação de modelo digital de terreno, onde esse dado de elevação é retirado para a geração de outros dados. Mas existem algumas aplicações para modelo digital de elevação, tá bom? Existem muitas oportunidades de análise de dados a partir do modelo digital de elevação, principalmente na engenharia e na mineração. Então, é uma oportunidade, é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade de avaliar dado a partir do modelo digital de elevação. Então, é importante saber, sim. Bom, na sequência, a gente tem a ortofoto também, que pode ser mostrado junto com esse nosso dado aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse brilho. Não. Bom, nós temos o terreno e a parte de informação de curvas de nível. Nós podemos gerar um perfil topográfico dessa área, com certeza nós conseguimos gerar através do RealShade, né? Existe uma ferramenta chamada 3D Analyst, e dessa ferramentazinha aqui a gente pode gerar, por exemplo, alguns perfis para analisar esse terreno. Existe outra possibilidade de amostragem, isso aqui é uma análise do perfil terreno, nessa direção aqui que eu estou passando com o mouse. E aí existem algumas possibilidades para plantação, para ver nível de rebaixamento ao longo do tempo, principalmente isso para defesa civil, dentre outras possibilidades de análise de perfis topográficos. E aí existem outras possibilidades também, com, por exemplo, essa nuvem de pontos densa. Normalmente, nós utilizamos esse LAS dataset aqui, tá? Que nos dá informações de superfície, como essa de elevação. Existe a opção dessas outras informações, contorno,
com uma classificação diferente, baseado em aspecto, que a gente tem a inclinação, uma inclinação baseada em norte, nordeste, este, sudeste, e assim sucessivamente, e outras possibilidades como elevação, uma formação de um modelo triangular irregular, onde mostra para a gente informação de elevação, certo? Aqui também a gente tem um gráfico que pode ser criado, um perfil topográfico. Normalmente, a gente consegue visualizar esse perfil topográfico aqui, vocês estão vendo. Só para melhorar a visualização, a gente vai voltar aqui em Elevation, né? Quem não tiver esse last dataset, pode vir aqui nessa opção das toolbars do ArcMap, e aí vai ter last dataset, que são dados como se estivessem vindo de um modelo criado através de um laser scanner, né? Do LiDAR. E aí a gente consegue criar um modelo a partir dele, ó, buscando algumas informações nesse modelo, nesse perfil, que é muito mais condizente com aquilo que a gente quer mostrar. Se vocês notarem, a diferença desse perfil para o outro que nós criamos é imensa. Por exemplo, se a gente quiser mapear a diferença topográfica que a gente tem atravessando entre uma dolina e outra, nesse caso aqui. Vamos gerar aqui. Lembra que está entre uma dolina e outra, e que isso aqui é um modelo digital, certo? Bom, como é que eu faço para salvar e colocar isso no mapa meu? Infelizmente, ainda tem que ser com print screen, porque nós não temos a possibilidade de trabalhar ele aqui, né? Tá? Não existe possibilidade, então print screen, paint, ok. E aí a gente salva esse modelo aqui em salvar como. Tá, vamos lá na aula 3. Eu vou salvar aqui fora só o modelo topo para a gente continuar aqui. Então, vamos dizer que essa primeira análise seja análise topográfica. A gente vai fazer o quê? Eu voltar, ativar esse dado, venho para o nosso modelo de layout view, em File, Page and Print Setup. Vamos utilizar esse que a gente já está aqui em A4, ok? Então vamos dar ok aqui. Vamos só reduzir um pouquinho essa área do modelo para a gente começar a organizar esse mapinha nosso aqui, tá bom? Então vamos lá. O modelo que a gente tem em LAS, o dataset está aqui. Esse daqui é o modelo que a gente tem de criação desses dados que a gente gerou lá no Agisoft, e aí a gente só organiza para demonstrar. Ok. E pode ser também, assim como no outro, a gente pode mostrar ortofoto mais o modelo em rugosidade, que fica aparente também na imagem aérea. E aí a gente pode mostrar o modelo digital de elevação com ou sem curvas e a imagem também com ou sem curvas. Nesse caso eu vou fazer com curvas para a gente ter algo mais completo em relação ao produto que vai ser gerado. Aqui o sistema de coordenadas que a gente está utilizando é o WGS 84, TM 24S, e aí a gente vai gerar
as grades de coordenadas para ele. Se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, como eu te falei, lá no YouTube vai ter tudo completinho, você volta lá, vê tudo, vai poder ter a oportunidade de ter contato com um software que para muita gente que está entrando no mercado ainda não usa, né, a não ser o pessoal do geoprocessamento, que já usa sim, mas muita gente que entrou no mercado de drone ainda não tem essa informação ou não tem esse conhecimento técnico. Então, é algo realmente para sair na frente de outras pessoas. Para que serve isso? Para que a gente mostre para as pessoas exatamente onde estão localizadas com a parte topográfica, junto com a parte topográfica, na verdade, as informações de superfície. Tá? Esses mapas são necessários para alguns relatórios e para alguns trabalhos, meio ambiente, etc. Tá bom? Na conclusão disso aqui, eu vou trazer o nosso perfil, aquilo que a gente gerou, análise de trabalho, nossa aula 3, modelo topográfico que a gente gerou ali atrás, para a gente ver onde a gente vai inserir aqui, tá? Esse modelo topográfico foi nessa direção, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar uma linha com esse modelo topográfico, aí a gente vai trabalhar essa linha. Tamanho 2, e essa é a cor. Vamos vir aqui em texto, perfil topográfico, AB. Ok. Aumentar um pouquinho o tamanho dele e branco também. Aí, se vocês quiserem, a gente pode colocar A. B. Desculpa, é o contrário. Aqui é a mesma coisa, só troca aqui para B. Beleza? E aqui vai ser mostrado A até B. O modelo, o perfil onde a gente está analisando esse dado que a gente acabou de criar. Tá? Existem outras coisas, claro, mas que não vem ao caso. Eu só quero mostrar as possibilidades de criação e as possibilidades de formatação de trabalhos. A gente tem que colocar, por exemplo, obrigatoriamente o norte. Temos que ter uma escala fechada aqui. A gente tem uma escala de 1 para 566. E a gente tem que fechar essa escala, então, data frame, escala fixa, 1 para 1500, certo? Então, a gente tem uma escala fixa e, por ter uma escala fixa, a gente pode inserir uma escala de barra, que é interessante em alguns trabalhos de engenharia e, claro, independente disso, a gente tem que referenciar o trabalho que a gente fez. Então, cada quadradinho desse vai ter uma medida específica, tá? Então, esses passos daqui que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eles são feitos lá naquele material, mais uma vez, que eu mostrei para vocês lá no YouTube. Eu não estou levando em consideração fazer a mesma coisa aqui para vocês, porque já está feito lá e eu acho que é muito melhor vocês verem algo muito mais completo do que mostrar para vocês aqui somente isso que a gente está construindo. E lá é uma boa quantidade de material para ser consumido também. Aproveitar e consumir um material desse que existem poucos no mercado também. Tá bom? Pelo menos gratuitamente. Bom, isso aqui já dá a finalização do nosso mapa. Já podemos finalizar ele, levando em consideração que a gente está
criando esse dado para uma amostragem de um modelo topográfico AB que foi solicitado. São solicitados trabalhos como esse? São. Bastante. Porque seja para iniciativa privada, engenharias, etc., seja para trabalhos de pessoas físicas, ou seja, para algum órgão do governo, eles têm que saber a topografia, os limites confrontantes e outras coisas que existem dentro de alguns terrenos e de algumas áreas. Quanto tempo se leva para fazer um trabalho desse? Olha, a gente fez aqui tudo em aproximadamente 1h30, mais ou menos, contando, claro, com os cortes que a gente vai fazer do tempo que ficou processando. É interessante que você realmente se debruce pelo menos um dia ou dois para fazer isso aqui. Ainda vai ter memorial descritivo, falando dos pontos de controle que a gente não teve aqui, mas que a gente vai ter um pouco mais para frente, e outras coisas que são importantíssimas a esse tipo de projeto. Seja topográfico, seja para uso e ocupação, seja para a parte hidrogeológica, seja para a identificação de estruturas de colapso, cavernas e etc. Ok? A intenção aqui foi mostrar a possibilidade e as oportunidades que se tem de gerar um dado e de ser aproveitado para diversos outros tipos de coisas. A gente aproveitou para a topografia aqui, mas a gente podia delimitar fazenda por fazenda e calcular e isso ser vendido para pessoas, porque existem algumas inconsistências em algumas medições, por isso que hoje em dia ainda se faz georreferenciamento de imóvel rural. Por isso que hoje em dia ainda está valendo o cadastro ambiental rural também por isso. Então, é uma coisa para se aproveitar. A única coisa que eu vou fazer aqui é salvar o nosso projeto. Vou lá na aula 3, mapa, aula 3, certo? Vou vir aqui na opção File, Export Map, aula 3, vou criar mais uma pasta, mapa PDF, e vou salvar esse dado em PDF pronto para ser impresso a qualquer momento e entregue para o seu ou para o meu cliente, tá bom? Galera, isso é uma oportunidade, né, trazer mais informações acerca daquilo que a gente tem possibilidade de fazer com esses dados, certo? É uma possibilidade, uma boa oportunidade de criação e de trabalho que existe realmente. A gente tem alunos que fazem isso, né, que vivem nessa parte de geoprocessamento junto com drone, junto com o mercado de RPA. As dúvidas que vocês tiverem, a gente está à inteira disposição. Mais uma vez, a gente foi rápido aqui para mostrar para vocês as possibilidades, para não ser maçante para vocês, mas lá no nosso canal tem uma parte de um curso que é muito interessante, que são elementos fundamentais à realização de um mapa desse. Aí vocês vão conhecer tubares e etc. Aí vai depender de vocês também, tá bom? Agradeço a presença de cada um de vocês. Na quarta-feira a gente vai ver um material muito legal que justamente com dados que vem para a gente, eu já conversei um pouco no início da aula sobre isso, e aí a gente se encontra depois da quarta-feira, na sexta-feira, dessa vez, na nossa segunda live. Beleza? Um abraço a todos e até quarta-feira. Tchau, tchau.